Fala, meus diamantes, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula. Dessa vez, temos o objetivo de tirar uma única dúvida: como o sódio aumenta a pressão arterial? E é sobre isso que nós vamos discutir hoje, tá bom? Então, coloca sangue no olho, café na xícara e vamos aprender biologia. Pessoal, falando um pouquinho sobre o sódio, né? Tá dentro daquele conteúdo lá da bioquímica em que a gente precisa saber a função de vários e vários sais minerais. Às vezes é até algo maçante, mas eu prometo a vocês que não será a partir de agora, tá? Porque olha só, sódio é um metal, certo? Se for dar uma olhadinha lá na tabela periódica, ele está na família 1, ele tem um comportamento de doar elétrons, então ele tem uma tendência a virar um cátion, ou seja, uma espécie atômica que tem uma quantidade de prótons maior do que a quantidade de elétrons, ok? E ele vai ser extremamente importante para os sistemas biológicos. Por quê? Vamos lá. Falando sobre o sódio. Pessoal, primeira coisa que você vai se lembrar quando nós estivermos falando a respeito do sódio é que ele participa de um processo de condução do impulso nervoso. Emanuel, como é que o sódio participa da condução do impulso nervoso? Ele participa de um fenômeno chamado bomba de sódio, Na+, e potássio. Bomba de sódio e potássio. Qual que é a função da bomba de sódio e potássio? É um transporte ativo que controla ou que altera a polaridade da membrana plasmática. Quando você tem a troca de polaridade da membrana plasmática, você tem a passagem do impulso nervoso. Isso a gente vê um pouco mais à frente na parte de biologia celular. Mas fato é, sem o sódio, eu não tenho condução do impulso nervoso, porque eu não tenho a bomba de sódio e potássio, beleza? Essa é a primeira função mais importante, né? A segunda função está relacionado a um controle osmótico. Emanuel, o que é esse controle osmótico? Vem aqui comigo. Pensa na chamada osmose. Emanuel, o que é a osmose? Osmose é um transporte através de membrana, onde nós temos a passagem de solvente, do meio menos concentrado para o meio mais concentrado. Vamos colocar os nomes corretos para cada um? Quando eu falo de um meio menos concentrado, eu estou falando de um meio que é hipo, né? Hipo alguma coisa, ele é hipotônico. Falou de menos concentrado, é o meio hipotônico. Falou de meio mais concentrado, é o meio que nós vamos chamar de hipertônico. Beleza? Show de bola. E o que seria o solvente? Como nós estamos falando de biologia, solvente, no caso de osmose, você sempre vai pensar na água, tá? Por quê? Porque a água ela é o chamado solvente universal, tá? Mas, Emanuel, eu ainda não sei o que é um solvente. Imagine que você tem um copo com água e você vai colocar uma colher de sal. Você pegou o sal, colocou dentro desse copo, dessa água, misturou e você percebeu que aquele sal que você acrescentou a esse copo com água, ele simplesmente sumiu. Ele se dissolveu. Quem é que dissolveu o sal? Foi a água. Então a água ela teve um comportamento dissolvente. O que é um solvente? É aquele que promove a diluição, que promove a dissolução de alguma substância. E a substância que nele se dissolve é o que nós chamamos de soluto. Você aprendeu um exemplo prático a respeito do que é um solvente e o que é um soluto, ok? Beleza.
Tá, Emanuel? Por que que você está falando de osmose, sendo que nós queremos falar sobre pressão arterial? Calma que estou chegando na pressão arterial. O sódio, ele vai ter o papel não de solvente. O sódio, ele será um soluto, tá? Então, onde eu tiver uma maior concentração de sódio, se eu tenho maior concentração de sódio, consequentemente, eu vou ter uma maior atração por água. Então, a água tende a ir para o ambiente onde você tem uma grande concentração de sódio. Na verdade, qualquer concentração de sódio, de açúcar, seja o que for, tá? A osmose é uma propriedade que não depende da característica da substância, e sim da sua concentração. Então, quanto mais substância eu tiver em um determinado lugar, maior vai ser a atração que esse local ele vai ter por água, beleza? Aí, o recorte da questão do aumento da pressão arterial. Como é que vai acontecer? Então, vou escrever aqui, ó, aumento da PA, pressão arterial, tá? Vamos supor que isso que eu estou desenhando aqui para vocês é o início do nosso trato digestivo, tá? Isso aqui é o estômago. Estômago. No estômago, o que que vai acontecer? Eu tenho absorção de água, eu tenho o início da digestão de proteínas e eu tenho também a absorção de íons. E são justamente os íons que vão me importar agora. Por quê? Eu já começo no estômago, a absorver íons. Isso daqui que eu estou fazendo para vocês é um vaso, que é um vaso sanguíneo. O que que vai acontecer? O sódio, ele vai ser absorvido, né? Por exemplo, o sódio absorvido. Quando ele é absorvido, ele vai cair na corrente sanguínea. Então, a corrente sanguínea ela vai ficar cheia de sódio. Ou seja, onde eu tenho uma alta concentração de sódio, eu tenho a maior atração por água. O que que vai acontecer? Dentro do vaso sanguíneo, note que tem vários sódios. Consequentemente, o vaso sanguíneo está hipertônico. Eita! Se o vaso ficou hipertônico, os tecidos que estão ao lado dele, eles acabam estando hipotônicos. Beleza. O que que vai acontecer? A água dos tecidos vai em direção à corrente sanguínea. Quando a água chega na corrente sanguínea, ela promove um aumento da volemia. Emanuel, o que é volemia? Volume de sangue ou quantidade de sangue circulante. Se eu tenho um aumento da volemia, eu tenho mais sangue circulando. Se eu tenho mais sangue circulando, vou ter que fazer mais força, mais pressão para poder bombear esse sangue por todo o meu corpo. É aí onde você tem o aumento da pressão arterial. Mas veja, isso daqui não é problema. Isso daqui é um efeito que é normal. Eu preciso diluir essa quantidade de sódio. Eu não posso deixar o sódio em concentrações tão altas na corrente sanguínea. Então, eu vou colocar mais água. E isso é normal para normalizar. E aí o meu corpo vai começar a eliminar, fazer filtragem desse sangue, né, lá nos rins e vai começar a eliminar o excesso de água na urina. Isso não tem problema. O problema é a repetição desse fenômeno. Por quê? Algo que era natural passa a se tornar um problema. Quando isso deixa de ser um fenômeno agudo, uma ocorrência isolada, e passa a ser um fenômeno crônico, ou seja, você mantém no seu corpo uma pressão alta. E isso não é legal porque você tem uma série de consequências cardiovasculares. Então, a repetição do hábito alimentar, de sempre consumir algo muito salgado, consumir muito sal, isso vai induzir a formação da hipertensão arterial crônica. Então, é um problema de saúde pública. Várias e várias pessoas estão com a hipertensão arterial e isso está associado a seus hábitos de vida. Tanto a uma alimentação ruim,
com muitos produtos industrializados, muitos produtos com altíssima concentração de sódio, mas também a falta de atividade física, uma vida sedentária. Então você junta hábitos alimentares ruins com a vida sedentária, consequentemente, você tem o desenvolvimento de uma doença crônica como a hipertensão arterial, tá? Mas veja só, o sódio, ele não é um vilão. Às vezes, nós que temos um hábito ruim, mas a concentração baixa de sódio, ela pode ser um problema. Por quê? Existe um outro fenômeno que é chamado hiponatremia. Hiponatremia. O que é, Manuel? A hiponatremia é quando você tem uma baixa concentração de sais, como por exemplo, do sódio. Essa baixa concentração pode ser gerada por conta de uma diluição excessiva. Então você consumiu muita água, vamos conjecturar esse exemplo, consumo excessivo de água, promoveu uma diluição dos sais, induziu uma hiponatremia. A concentração baixou muito porque a água é um solvente, então ela vai diluir as substâncias, vai baixar a sua concentração, gerando a hiponatremia. Qual que é o problema da hiponatremia? O sódio, moçada, extracelular, ele está em uma concentração maior do que o sódio intracelular. Isso aqui é o normal. Quando você tem um abaixamento da concentração de sódio circulante, então você altera essas proporções. E isso meio que se inverte. Ao invés do extra ficar maior do que o intra fica ligeiramente maior do que o extra. E essa mudança, mesmo que seja pequena, ela pode ainda ser significativa. Porque se eu deixo o meio intracelular hipertônico, ou seja, mais concentrado, e o meio extracelular hipotônico, a água sai do meio externo e começa a penetrar nas células. Se isso acontece no seu cérebro, você tem a indução de um edema cerebral, que é algo extremamente grave, tá? Então, tanto a alta concentração de sódio é um problema, quanto a sua baixa concentração também. Então, é preciso a gente sempre manter uma faixa ideal de concentração desses íons, beleza? Respondido sua pergunta? Até o próximo vídeo.